Mano, eu tenho que parar de prometer vídeo idiota nesse canal maldito, cara. Puta merda. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo e dessa vez de novo com uma porra de uma origem de super-herói da DC no pós-crise, cara. Meu Deus do céu, parece que não tem um meio termo pra eu pegar e fazer os vídeos aqui. Ou é origem pós-crise de super-herói ou é vídeo do Batman. Não tem mais meio termo nesse canal, puta merda. Eu pensei que a gente ia pegar e ia pisar no freio com essa porcaria depois do vídeo do Liga no 1. Eu pensei, opa, a origem do maior grupo de super-heróis dentro do pós-crise. Agora a gente dá um tempo. Não, porque a gente prometeu mais um monte de desgraça ali que a gente ainda tem que trabalhar. Semana passada o Tenak já fez o vídeo dele sobre a terceira origem do Superman e cá estou eu pra falar sobre a origem do Flash no pós-crise. Algo que pode de início parecer um tanto peculiar, porque o Tenak já não fez isso no mês passado? Sim e não, é complicado. O Flash é um personagem que, por mais que as histórias dele são extremamente simples, ele tem histórias que são muito básicas, mas o filho da puta é complicado de falar. Porque naquele vídeo, o Tenak ele pegou e abordou a HQ Flash 1, que é uma HQ do Rebirth e tudo mais, que reconta a origem do Barry Allen como o Flash. Só que aí a gente entra numa questão que acaba sendo um pouco complicada, porque o Barry, ele é um dos personagens mais icônicos da DC, é um dos personagens mais importantes dentro do universo DC, né? Hoje em dia todo mundo sabe quem é o Barry, né? Ele é o Flash que aparece nos longas animados, ele é o Flash da série da CW, ele é o Flash do filme ali do Zack Snyder, né? Então o Barry hoje em dia ele tá bem marcado, tá bem acentuado dentro dessa figura de Flash, mas teve um período ali que muita gente sequer sabia quem era Barry Allen. E esse momento é o pós-crise, porque dentro do pós-crise a gente não tinha o Barry. O Flash que a gente tem no pós-crise é outro. O Flash que a gente tem do pós-crise é o Wally West. Wally West, que por sua vez era o sidekick do Barry. E aí que entra a questão complicada de pegar e fazer o vídeo da origem pós-crise do Flash, porque a origem pós-crise do Flash é uma passagem de mão. O Wally, querendo ou não, ele acaba sendo um personagem legado do Barry, por conta dos eventos ali da crise nas Infinitas Terras, que acabou fazendo com que o personagem se sacrificasse. Ou seja, não tinha como pegar e comentar sobre a origem do Wally West como Flash sem ter essa porra dessa bagagem do Barry Allen como Flash e a importância que ele acaba tendo pro universo DC e também pro Wally. Ou seja, precisa saber quem é um pra você saber direito quem é o outro. E isso acaba sendo uma coisa que fica muito esquisita, né, quando você tem essa transição realmente da Era de Prata pro pós-crise e tudo mais, porque o Flash, por conta dessa questão de ser uma passagem de manto e tudo mais, ele é um personagem que ele muda absolutamente tudo, muda totalmente a dinâmica, muda totalmente a abordagem, muda totalmente a forma como aquele personagem até se comporta, afinal, é outra pessoa, só que ele mantém praticamente tudo que a gente tem da Terra 1 dentro da Era de Prata mesmo. Não é que nem outros heróis, como por exemplo o Lanterna Verde, como o Batman, como o Superman, como Mulher Maravilha, que eles são totalmente reformulados e logo de cara tem que pegar e trazer essa nova abordagem, trazer como as histórias deles vão ser trabalhadas daqui pra frente. Por exemplo, o Super tem essa questão, né, tornam ele um personagem mais vulnerável, mais humano, né, que erra, que acaba sofrendo em alguns momentos ali, coisa que é muito diferente do pré-crise. O Batman se torna aquele personagem mais individualista, aquele personagem que não trabalha tão bem em equipe, aquele personagem mais amargurado, né, mais vazio por dentro. E por conta dessas mudanças na abordagem, na forma como os personagens iam ser escritos dali pra frente, todos eles tiveram essas histórias de origem pra pegar e mostrar quem são esses personagens a partir daqui. E todas elas acontecendo praticamente imediatamente assim que termina o arco da crise nas Infinitas Terras. Vulgo 86. Em 86 a gente tem lançado Batman no 1, Homem de Aço, Deuses Mortais, Amanhecer Esmeralda, menos a origem do Flash. O Flash, ele tem um reset na revista dele, né? Ele tem a numeração totalmente zerada, mas ele não tem a história de origem assim de imediato. Simplesmente passa para essa questão do Wally já atuando no manto de Flash ali e você não sabe muito bem o que está acontecendo se você não tem essa bagagem. A origem do Flash só foi recontada dentro do pós-crise em 92 dentro da run do Mark Waid com HQ Nascido para Correr, que é a HQ do vídeo de hoje. E que
mesmo sendo uma história de origem e tudo mais, é uma história que você ainda precisa de uma certa bagagem e saber quem é o filho da puta do Barry. Porque a gente tá falando de um personagem que é totalmente legado. O bom é que como os dois personagens eles têm praticamente a mesma origem, né? Os dois ganham os poderes da exata mesma forma. Isso acaba sendo uma brecha pra você pegar e ser apresentado minimamente a figura do Barry, né? Como ele adquiriu os poderes e tudo mais. Mas é algo que acaba sendo ainda muito raso. Você não vê muito quem é o personagem do Barry. Você vê mais o impacto que ele tem dentro da figura do Wally mesmo. Só que apesar de ser algo legal, é algo que é bem raso, né? É uma história que, cara, eu acho que é uma das coisas mais simples e mais básicas e mais rasas que eu tô trazendo aqui dentro do Folheando, mesmo sendo uma história muito boa. Porque não é uma história que, ela é do pós-crise e tudo mais, ela é da década de 90, mas ela se assemelha demais a uma história do pré-crise mesmo. Ela se assemelha muito a uma história da Era de Prata. E, querendo ou não, ela ainda é. Porque ele tá reabordando um pouco a origem daquele personagem que surgiu mesmo na Era de Prata, só que com algumas pequenas mudanças, né? Dando um pouco mais de camada, um pouco mais de profundidade pro personagem do Wally. Algo que o Wade, ele é muito importante dentro da mitologia do Flash por conta disso. Porque como o Tenak, ele pegou e comentou ali no vídeo dele sobre o Barry, os personagens dentro da Era de Prata, eles não tinham muita profundidade, não tinham muitas camadas, eles eram mais marcados pelos poderes que eles tinham. E enquanto o Barry, quem começa a dar mais camada, começa a dar mais profundidade de quem é aquele personagem, começa a dar mais personalidade pra ele, é o Geoff Johns, ali anos depois. No caso do Wally e outros personagens da família Flash, né, outros velocistas da DC, o responsável por dar essas personalidades, né, essas outras camadas, é o Wade. E aqui dentro dessa HQ, ele consegue fazer um trabalho muito bom, mesmo sendo uma história simples. Você entende um pouco melhor da onde veio o Wally, por que o Wally ele age de algumas formas como ele age, como por exemplo toda a questão familiar ali dele, que é um completo caos. Como ele sente que não é muito bem querido pela família, os problemas que ele acaba tendo com o pai, e como tudo isso, né, como esses atritos que ele acaba tendo, acaba levando ele a passar as férias de verão com a tia Iris, né, que por sua vez é a noiva do Barry Allen. E aí durante todas essas férias dele em Central City e tudo mais, ele acaba por conhecer o Flash, ele ajuda o Flash já em uma situação, e quando o Barry pega e vê que aquele moleque que salvou ele quando ele tava de Flash e tudo mais, era o sobrinho da noiva dele, ele começa a meio que brincar, começa a falar, eu chamei o Flash aqui pra te conhecer e tudo mais, né, e começa a contar histórias, começa a mostrar como ele ganhou aqueles poderes e tudo mais, e no meio disso, o acidente acontece novamente, fazendo com que o sobrinho da noiva dele adquira os mesmos poderes e da mesma forma como ele adquiriu anos atrás. Algo que chega a ser até irônico quando você pega e lê dentro da HQ mesmo, e que até deixa aquela leve dúvida, né, do começo até o final, né, você acaba tendo essa dúvida, e alguns personagens até se questionam dessa questão, se o Barry ele não teria replicado aquele experimento, mesmo que indiretamente. Se mesmo inconscientemente, né, o Barry ele já tava com esse intuito de meio que fazer um sucessor, né, fazer alguém ali ficar que nem ele. Porque é o que acontece, querendo ou não. O Wally, ele adquire os poderes, o Barry, ele fica desesperado por um tempo, mas já começa a treinar. Já começa a ver do que aquele moleque pode ser capaz, né? Já começa, leva ele pra um parque, joga uma bola pra ele testar os poderes, pra ele correr atrás da bola. Aí a gente tem aquela cena que ele fala como se a bola tivesse simplesmente parado no ar, alcança a bola, segura, e quando ele vê, tá aquele rastro de fogo lá na puta que pariu. E ao mesmo tempo que aquele personagem, ele tá muito eufórico, né? Ele tá agindo muito de forma imprudente por conta desses poderes, né? Ele não sabe muito a responsabilidade que ele tem com aquilo, né? A gente vê o Barry meio que guiando, meio que moldando quem vai ser essa figura nova, né? Quem vai ser o Kid Flash, que é como ele é conhecido inicialmente. Fazendo ele manter uma promessa ali de sempre usar o poder dele pro bem, né? De sempre ajudar os outros, não usar aqueles poderes por... pra ganho próprio, né? Coisa básica de super-herói. E acaba que
que a história, ela é só isso. É o Barry treinando o Wally e no meio disso vai acontecendo algumas tretas. Por exemplo, eles descobrem um esquema ali envolvendo o Mestre dos Espelhos, que ele tá roubando museu, que ele tá roubando joalheria e tudo mais ali. E é o primeiro vilão que o Wally ele enfrenta praticamente sozinho, sem a ajuda do Barry, tenta chamar ajuda ali e tudo mais, né? Tem um momento que ele pensa que o Barry morreu, que é quando ele consegue usar completamente o poder da força de aceleração. Vai mostrando também a amizade, né, e o respeito que o Wally ele tem pela Iris, pra ir chegar no momento que é o finalzinho da HQ, onde as férias de verão já estão acabando, ele vai ter que pegar, voltar pra casa, e ainda descobre que por conta dele ter sofrido um acidente muito cedo, o corpo dele, ele tá rejeitando toda aquela química, tá rejeitando esse poder de aceleração e tudo mais, né, e tá fazendo com que o corpo do Wally, ele quase exploda sempre que ele corra, até mantendo meio que aquele checkmate, putz, talvez você não possa mais atuar como Kid Flash, talvez você não possa mais me ajudar e tudo mais. Pra aí a gente pegar e ter um momento meio que de acerto dele com a família, né? Pra ter esse momento pra ele se acertar com os pais, que é um conflito que a gente vê que o Wally ele tem desde o começo. Ele tem muito problema com essa questão familiar, com essa questão paterna e tudo mais. Ele realmente não se dá nada bem com o pai. E aí tem um momento, né, que ele acaba brigando com o pai logo quando ele chega. Tá acontecendo a porra de um tornado lá fora. Ele foge, o pai vai atrás pra salvar e acaba ficando preso. E aí é o momento que o Wally ele pega e vê, opa, eu tenho que usar os meus poderes pra salvar alguém. E tipo, ele fica naquele conflito, putz, mesmo salvar o meu pai, né, eu fiz a promessa de salvar qualquer um, mesmo que fosse alguém que eu odeio. E no meio disso, né, no meio de todo esse esforço, ele quase se matando, ele percebe que ele realmente ama o pai dele, que por mais que todos os problemas que os dois acabam tendo um com o outro, é a família dele, é o pai dele, algo que tá realmente ali mais pra pegar e trabalhar essa questão moral do personagem, né, ver quem o personagem vai ser a partir dali, como ele vai passar a se relacionar melhor com os personagens. Outra coisa que acaba sendo legal, mais ou menos, é porque tudo isso vai acontecendo, né, no ponto de flashback mesmo, né, a HQ toda, né, toda essa história de como o Wally ganhou os poderes e tudo mais, ele se relembrando dessas coisas da infância, dessas coisas do passado, após ele ir pra casa do avô, né, mostra ele que ele tá trabalhando com algumas coisas e tudo mais, né, acaba encontrando o avô dele pro acidente, e ele começa a vasculhar as coisas que eram da Iris, né, visto que a Iris, ela tinha morrido há uns 3 anos atrás, que aí é coisa envolvendo as HQs da Era de Prata, do próprio Barry mesmo. O Barry também já tinha morrido por conta dos eventos da Crise nas Infinitas Terras, e começa a vasculhar as coisas ali e começa a se relembrar dessas coisas. E o começo de toda edição ali é o Wally, ele se lembrando de alguma coisa específica, ele lembrando a saudade que ele sente do Barry, a saudade que ele sente da Iris, né, e o final ele acaba tendo essa questão, né, o Flash, o Barry, ele pode ter me ensinado como ser um super-herói, mas a Iris me ensinou como ser o Wally West, mostrando como esse personagem ele adota esses dois realmente como as figuras paternas dele. É ele voltando para esse passado, né, lembrando com nostalgia e grande admiração para aqueles que definiram quem ele é hoje em dia. Já pegando e dando um pouco essa personalidade, essas camadas pro personagem do Wally agora como Flash. E provavelmente essa questão também do Flash, ele atuar como sidekick ali durante o verão, né, durante as férias dele, quando ele tá em Central City, algo que é bem ressaltado praticamente em toda a edição, quando mostra essa resistência dele em voltar pra casa, em voltar pra cidade natal, voltar pros pais dele e tudo mais. Provavelmente é uma coisa que o Waid ele colocou ali na HQ pra justificar uma coisa que o Tenak pegou e me comentou, que o Wally ele aparecia até que pouco atuando junto do Flash nas histórias. Ele era o sidekick do personagem e tudo mais, só que ele tinha muito mais histórias solo do que essas histórias onde ele pegava e apoiava o Barry mesmo. E provavelmente é por conta dessa questão, né? Provavelmente os momentos que ele servia mais como sidekick deveria ser esse começo do personagem, ele entendendo os poderes e tudo mais, e aí ele começa a mais ter aventuras solo, por assim dizer, mesmo que fosse nas histórias do próprio Barry. Mas ele é um personagem que ele é bem individual, bem cedo até dentro das histórias. Outra coisa que acaba sendo interessante do Wally é que, querendo ou não, ele é um dos fundadores ali dos Titãs, né, junto do Dick e do Aqualad, né, acaba que esses 3 personagens, eles são aqueles que formam esse grupo que depois se torna tão relevante quanto a própria Liga em algumas histórias.
Porém, acaba que é algo bem breve também, visto essa passagem, né, do Kid Flash pra Flash mesmo. Acaba que depois disso ele já tá atuando dentro da Liga. Que, por sinal, mais algumas curiosidades, né, a gente tem adaptações do Wally dentro das obras audiovisual também, né, ele tem participação ali dentro da série da CW, né, só que lá, ao invés de ser sobrinho da Iris, ele é irmão da Iris, ou seja, ele é o cunhado do Barry. A gente tem a adaptação dele no Justiça Jovem, que eu acho que é o ponto que mais pegou e marcou ele realmente nessa figura de Kid Flash, mas o principal eu acho que é ele dentro da animação da Liga da Justiça, onde ele é o Flash que a gente acompanha ao invés do Barry. Uma coisa que, pelo que eu vi, teve muita treta pra decidir desde a primeira aparição do Flash dentro do desenho do Superman, e que só depois de temporadas foi definido. Ó, o Flash que a gente tem aqui é o Wally West e não o Barry Allen. Apesar que ali o estrago já estava feito, não sabiam direito qual colocar e misturaram muitas informações dos dois personagens, criando um personagem que era praticamente único do desenho. Mas não muda o fato que o Flash, que provavelmente as pessoas mais consumiram, né, que as pessoas mais viram por muito tempo, era o Wally, e talvez muita gente nem sequer soubesse disso. Mas enfim, é isso, né, nascido pra correr. Acaba que eu tive que mais encher linguiça nesse vídeo com informações extras, com curiosidades, porque, como eu disse, ela é uma história muito básica, ela é muito uma história da Era de Prata. Você vê a essência disso dentro da narrativa, na forma como os quadros estão sendo construídos. Por mais que eles sim tenham mais camadas do que uma história da Era de Prata, mas a simplicidade dela é a de uma. Não tiro o mérito, ainda é uma história muito boa, eu me diverti bastante lendo, é uma leitura bem prazerosa, é uma leitura muito agradável, diferente do Liga no 1. Dá pra ler até de boa, né, de uma forma descompromissada, mesmo se você não conhecer tão bem a figura do Barry, você só tem que ter essa ideia, tipo, opa, já tem um Flash atuando e ele tá ensinando esse novo, mas é uma leitura que dá pra você ir nela de primeira viagem tranquilamente, não é uma história muito complexa, não é uma história que exige tanto essa bagagem. E é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Falou!